Meus irmãos, paz e esperança a todos, quero trazer uma mensagem de Deus direto do coração do Pai para o seu coração, no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19 a 22. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida, próxima ao parto, quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, de que seu sogro e seu marido tinham morrido. Encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que lhe ajudavam disseram: "Não tema, porque você teve um filho." Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: "Foi-se a glória de Deus." Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: "Foi-se a glória de Deus, pois a arca de Deus foi tomada." Eu quero falar da esposa de Finéias, filho do sacerdote e juiz Eli, e quero falar do nome do filho de Finéias, que a sua mãe morre no parto, mas antes de morrer, ela coloca o nome do seu filho de Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel. E em outras traduções está dizendo foi-se a glória de Deus. Porém, antes de contar um pouco dessa história, quero retroceder a alguns anos antes. Eu quero retroceder para a história de Ana e Samuel. Você lembra que Ana era provocada por sua rival Penina, porque Ana não tinha filhos. Deus, porém, dá a Ana um filho e ela colocou o nome de Samuel. Ana faz um voto de que se ela tivesse um filho, ofereceria esse filho para a casa de Deus. E Ana teve Samuel. E ela coloca Samuel na casa de Deus, cumprindo o seu voto. Alguns acham que Ana só teve Samuel, mas a Bíblia vai revelar que ela teve ao total de 6 filhos, Samuel e mais 5 filhos. Você vai conferir no capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2 de 1 Samuel, e no versículo 21. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Cada vez que ela ia, uma vez por ano, visitar Samuel e ir para a casa de Deus, ela voltava já com a promessa de uma gravidez. Mas vamos ler o texto. Assim o Senhor abençoou a Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então Ana teve Samuel, e depois de Samuel teve ainda mais 3 varões, mais 3 filhos homens, e depois teve mais 2 filhas mulheres. Ao total, Ana teve 6 filhos. Quando a vontade de Ana se alinha com a vontade de Deus, porque Ana queria um filho, mas ainda não havia feito um voto. E quando ela faz o voto, se alinhou, nesse voto se alinhou à vontade de Deus. Porque ela oferece esse filho a Deus. E Deus estava querendo, em um único homem, dar 3 unções: sacerdote, profeta e juiz. Enquanto Eli era sacerdote e juiz, Samuel foi um cargo a mais. Teve uma autoridade a mais. Teve autoridade de juiz, autoridade de sacerdote e autoridade de profeta. E Eli está cuidando de Samuel como fosse seu filho. Samuel parece mais filho. Samuel parece mais filho de Eli do que os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli transgrediam
tomavam mulheres para si, desrespeitando a arca, desrespeitando o tabernáculo, transgredindo a lei de Deus. E Israel vai ter uma guerra, vai ter uma batalha. Na primeira batalha dessa guerra, Israel perde a batalha. Isso está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Então, na primeira batalha, Israel perde e 4.000 homens morrem. Aí eles pensaram, sabe por que perdemos a batalha? Porque a arca não está conosco. E mandam trazer a arca de Siló. Mas eu quero abrir um parêntese aqui e falar para você que está assistindo. Deus sempre vai estar presente em todas as circunstâncias de sua vida, até nos momentos em que você errar. Ele vai ver os seus erros e os seus acertos. Deus vai estar presente de qualquer forma e de qualquer situação. Israel pensava que perdeu a primeira batalha porque a arca não estava. Mas não adianta ter a presença de Deus sem estar alinhado à sua vontade. Trouxeram a arca, disseram, perdemos porque a arca não estava. Mas não adianta ter a presença de Deus sem estar alinhado à vontade dele. Você sempre terá a presença de Deus. A presença de Deus não pode ser confundido a você estar alinhado à vontade de Deus. Ele sempre vai estar presente, esperando você tomar a sua atitude. O que Israel não sabia é que o altar, a arca, estava sendo desrespeitada pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e pelo próprio Eli, que sabendo da transgressão dos filhos, não tomava atitude nenhuma. Será que você, pai e mãe, está tomando atitude com as transgressões que seus filhos têm tomado? Qual geração estamos criando para o futuro? Que geração futura estamos alicerçando? Eli não fez caso de nenhum erro dos seus filhos. Cuidado, pai e mãe, que a cobrança pode ser mais sua do que seus filhos. E agora, trazem a arca. Só que a arca, quando chega e a batalha acontece novamente, está em batalha. Agora, quando a arca chega, a gente vai perceber, no capítulo 4, versículo 5, quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. A fé do povo, da convicção que a arca realmente ali simbolizava a presença de Deus, era tão forte, que a terra tremeu de tão alto que o povo gritou e vibrou pela presença de Deus. Mas ainda digo, não adianta ter a presença sem estar alinhado com a vontade de Deus. Não adianta ter a presença sem estar alinhado com a santificação. A presença requer santificação. Nós vivemos uma geração que quer honra estando em pecado. Vou repetir novamente. Vivemos uma geração que quer honra vivendo em pecado. Nessa hora que o povo grita e a terra treme, porque está escrito, capítulo 4, versículo 5, que a terra tremeu. Os filisteus, conhecendo a história do Deus de Israel, tiveram grande temor, porque os nossos inimigos,
ele teme a providência do nosso Deus. Os nossos inimigos, os inimigos do povo de Israel, só tem uma forma de vencer a batalha para Israel. É fazendo Israel pecar contra seu Deus. O que os filisteus não sabiam, ou não sabiam, era que o povo de Israel, ou pelo menos os sacerdotes, estavam em pecado. Estavam transgredindo. E às vezes a gente sofre pelo pecado dos outros. E eles, os filisteus, conhecendo Deus de Israel, ficaram temerosos. Precisou o seu general gritar: filisteus, não tenha medo. Sejam homens, sejam guerreiros e parta, que a vitória é nossa. Porque sempre numa guerra, sempre vai ter alguém para encorajar. E os filisteus foram encorajados pelo seu general e partiram para a batalha. Só que, para a tristeza do povo de Israel, a guerra, a batalha estava perdida, porque Ófni e Finéias transgrediam a lei de Deus. E Eli, de uma certa forma, transgredia também, não tomando providência dos pecados dos seus filhos. E agora, Israel perde a batalha. Veja que perde a batalha, mas não vai perder a guerra, porque a guerra, quem guerreia é Deus, e Deus não perde em guerra. E a única coisa que faz o povo de Israel perder a batalha é o seu pecado contra o seu Deus. Os filisteus partem para a guerra, mas os filisteus acham que a vitória que eles ganharam foi mérito do seu poder. Aí, um foge da batalha e passou quase um dia correndo sem parar para alcançar o acampamento e avisar a Eli que o povo tinha perdido a batalha, que Israel tinha perdido e tinha fugido diante dos seus inimigos. E agora, o homem vai dar o aviso a Eli: Israel perdeu a batalha. Teus filhos, Ófni e Finéias, morreram. Mas, pior de tudo, Eli, é que a arca foi tomada pelos filisteus. Foi tomada pelos filisteus. Ele senta na cadeira, cai e morre. Cai para trás e morre. Quando estamos na presença de Deus e não alinhamos a sua vontade, só faltamos morrer espiritualmente. Aliás, só faltamos morrer fisicamente, porque espiritualmente já estamos mortos. O fato de Eli cair e morrer era só essa última instância, porque espiritualmente Eli e sua casa já estavam mortos. E agora, a sua nora, quando vê aquela cena, que o seu marido, que o seu cunhado e que seu sogro Eli havia sido morto, ela que estava próxima de dar à luz, quando ela tem a criança, está quase morrendo, mas antes de dar o último suspiro, dá o nome do filho. O nome do filho é Icabô. Foi-se a glória de Deus. O menino vai nascer e vai crescer com este nome. E todos os Israel, quando falasse o nome Icabô, eles iam lembrar que a glória de Deus havia ido-se embora. Que eles tinham perdido a presença de Deus. Deus vai permitir você perder essa batalha e vai ganhar a guerra no dia que você voltar-se a fazer a vontade dele. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer realmente vencer essa batalha? Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Me faz lembrar de dois personagens da Bíblia, Saul e Davi.
Saul, quando peca e Deus rejeita ele, Saul fica com medo de perder a coroa. Já Davi, quando peca, que Natan entrega a mensagem do decreto sobre o seu pecado e o perdão também sobre o seu pecado, Davi, ele não vai ter medo de perder a coroa. Ele vai se derramar perante Deus, vai pedir perdão e vai dizer que eu perca a coroa, que eu perca o trono, mas que eu não perca a tua presença. Ele diz no Salmo 51, não retira de mim o teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, vença as batalhas da vida, todos os obstáculos, mas vença Deus ao seu lado. E quando tudo der errado, faça uma análise na sua vida, porque Deus vai permitir até a batalha você perder. Agora a guerra, ele não vai perder. Lá na frente, os filisteus vai comemorar a vitória. Lá na frente, os filisteus vai comemorar a batalha vencida. Mas quando coloca a arca diante de Dagon, o povo clamando para que Dagon esmagasse a arca, quando abrem a porta do santuário de Dagon, está Dagon prostrado diante da arca. Depois colocam Dagon novamente em pé. Quando abre o portão novamente, Dagon já não estava mais prostrado, estava todo quebrado diante da arca. Porque diante da presença de Deus, até os adversários têm que chegar quebrado. Se quebre na presença de Deus. A presença de Deus faz servos dele, santos dele e até os adversários reconhecer o seu poder e se prostrar diante de sua presença. Os filisteus comemoraram, mas Deus colocou uma praga no arraial dos filisteus. Você pode até estar perdendo essa batalha por causa dos seus erros, mas quando você erguer a sua voz e reconhecer que a presença de Deus é importante para a sua vida, você vai vencer. Lembre-se que é depois da batalha que se pode erguer a bandeira da vitória. Paz e esperança a todos.